Então, mano, agora a gente vai, ó. Estranho. Balões com rostos matam as pessoas. Eu acho que esse daqui foi adaptado. Agora, não sei se foi igual, tá? Eu lembro do que eu vi um episódio que tinha uns caras de cabeça de balão. É se o balão da cabeça da pessoa estourar, A pessoa morre. a pessoa morre. Mano, vamos ver. Será? Que é isso? Tá. Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Balões Enforcadores. É verdade, tem umas Kazuko é uma cordas. garota que está presa em sua casa já faz uma semana. A comida acabou e ela não pode sair de forma alguma. Do lado de fora da janela de seu quarto, que fica no segundo andar, uma coisa bate insistentemente em sua janela pedindo para ela sair e dizendo com certa preocupação que ela precisa comer. Mas ela sabe que assim que ela colocar os pés para fora, ela vai morrer. A criatura que espera por ela pelo lado de fora consegue de alguma forma imitar sua voz para tentar atraí-la, mas Kazuko sabe que aquilo quer a todo custo tirar a sua vida. Tudo isso tinha começado há cerca de um mês, quando uma jovem chamada Terumi Fujino tinha tirado a sua própria vida. Seu corpo foi encontrado do lado de fora da janela de seu apartamento contra a parede e estava suspensa por um arame que, por algum motivo, parecia estar apenas enroscado de qualquer forma na fiação elétrica. A cabeça de Terumi estava quase desprendendo do tronco por conta do peso, e essa cena, que mais parecia uma exibição macabra de um cadáver, foi lida como se Terumi quisesse mostrar ao mundo que ela estava morta. A imprensa noticiou em peso a sua morte e as pessoas se aglomeraram na frente do prédio porque Terumi tinha sido uma celebridade muito amada. Especulava-se que ela poderia estar insatisfeita com os rumos de sua vida porque seus pais disseram que ela estava se questionando sobre sua carreira, mas apesar disso, nenhum bilhete de despedida foi encontrado, o que fazia a morte dela cheia de mistérios. Kazuko sofreu bastante com a morte de Terumi porque elas estudavam juntas e eram melhores amigas. No dia de seu velório, os fãs se reuniram do lado de fora do templo e encheram o ar de lamentos pela perda de seu grande ídolo. Kazuko se reuniu com suas amigas depois de prestarem suas condolências e, no caminho, elas conversaram sobre tudo ser muito nebuloso porque Terumi nunca tinha contado nada para elas que desse a entender que ela faria o que fez ou até mesmo que ela tenha agido de maneira estranha. Elas encontram Shiroishi, um outro colega de turma e também o namorado de Terumi. Ele é confrontado por alguns garotos que estavam querendo saber sobre a relação dele com Terumi porque eles faziam parte do fã-clube dela. Shiroishi nega qualquer tipo de envolvimento com ela, mas eles não se deixam enganar e falam que eles já tinham investigado sobre ele. Eles sabiam que Shiroishi já namorava com ela antes de ela ser uma estrela e que ele era contra a carreira dela. Os garotos tentam bater nele dizendo que ele era o culpado pela morte dela porque tinha sido ele quem a pressionou, mas Kazuko intervém dizendo que ela chamaria a polícia caso eles não parassem. Quando eles vão embora, elas tentam consolá-lo dizendo que ele não tem culpa de nada porque eles só queriam despejar a frustração deles em alguém. Mas Shiroishi diz que talvez eles estivessem certos porque ele realmente a tinha pressionado. Kazuko diz que sua melhor amiga jamais se mataria por esse motivo e que ele não poderia continuar se culpando pelo que aconteceu. Dias depois, a morte de Terumi abalou mais uma vez a sociedade porque vários jovens começaram a tirar suas vidas se inspirando em como ela foi encontrada. Houve também um incidente misterioso porque um grande número de fãs tinha desaparecido repentinamente. Tudo o que se imaginava era que seus corpos estavam apodrecendo pendurados em algum lugar. E além de tudo isso, alguns rumores começaram a surgir. Algumas pessoas tinham visto o fantasma de Terumi. Um repórter entrevistou duas testemunhas oculares que afirmavam terem visto o suposto fantasma naquele mesmo parque onde eles estavam. Um deles disse que Terumi foi vista há uma semana por volta da meia-noite, mas estranhamente o fantasma dela apareceu na forma de uma cabeça gigantesca que flutuava acima das árvores. Depois de um tempo, a cabeça flutuante foi para longe, seguindo para o norte onde ela desapareceu de suas vistas. Apesar do relato ser difícil de acreditar, outras pessoas também disseram terem visto a cabeça de Terumi aparecer e sumir no céu noturno. Muitas das testemunhas do fantasma eram fãs de Terumi e alguns dias atrás um grupo de jovens tinha desmaiado quando também presenciaram a cena.
mas isso foi visto apenas como um caso de histeria coletiva. Um profissional da área da saúde mental foi entrevistado para falar sobre os últimos acontecimentos que estavam nas manchetes, e ele disse que tudo se tratava apenas de um delírio em massa que acometeu os fãs devido ao choque de terem perdido alguém cuja admiração era muito grande. Numa interpretação psicológica, a visão da cabeça flutuante de Terumi carregava uma simbologia pela forma como ela morreu. Apesar disso, não levou muito tempo até que fotos da cabeça fossem tiradas pelas testemunhas, e quando elas começaram a circular, as pessoas ficaram apreensivas com tamanha bizarrice. Alguns suspeitavam que a foto não passava de uma montagem, mas outros se apegavam ao pensamento de que tudo era real. O que deixava tudo mórbido é que mesmo a cabeça tendo o rosto de Terumi, ela não apresentava a beleza e a vida que um dia ela teve porque seus traços eram típicos de um cadáver. E o que fortalecia ainda mais isso era porque ela tinha um zigue-zagueado repulsivo da pele rasgada na parte inferior do pescoço, como se a cabeça tivesse sido arrancada do resto do corpo. O assunto também se espalhou pela escola e Kazuko, que não acreditava em nada daquilo, conversou com Shiroishi a respeito, mas diferente dela, ele acreditava na veracidade de tudo porque ele também tinha visto a cabeça. Ele contou para ela que a cabeça de Terumi o visitava frequentemente indo até o seu quintal, onde ela ficava o observando com uma expressão vazia. Shiroishi tinha por diversas vezes quase sido fisgado por essa expressão perdida e sem vida que ele pensava estar o atraindo para algo, mas até aquele momento ele tinha conseguido resistir. Kazuko não é convencida e diz que ele deve apenas estar cansado porque o cansaço trazia para os olhos aquilo que só era possível de existir no pensamento. Shiroishi se irrita e fala que se ela não acredita nele, é só ela ir até a casa dele para ela ver toda a verdade. A conversa deixa Kazuko bem pensativa e ela volta para casa pensando na possibilidade de sua melhor amiga agora existir como um fantasma que assombra a visão das pessoas. À noite, seu irmão entra em seu quarto dizendo que ela tinha recebido um telefonema de um garoto, e quando ela atende, ela percebe que é Shiroishi que está ligando de uma cabine telefônica. Ele a chama para ir até determinado templo porque a cabeça flutuante de Terumi tinha aparecido, e essa era a chance para ela também vê-la. Kazuko sai escondida sem seu pai perceber, e no caminho ela volta a se perguntar sobre tudo isso porque apesar de ser muito difícil de acreditar, o seu ceticismo estava um pouco abalado. Ela chega até a cabine telefônica e quando ela não encontra Shiroishi, ela pensa que ele pregou uma peça nela. Mas assim que seus olhos vão em direção ao céu, ela enfim vê a cabeça com o rosto de sua amiga pairando no céu escuro com a expressão dos mortos. A cabeça lentamente se move em direção ao norte e Kazuko observa atentamente, enquanto muitos de seus pensamentos entravam em conflito porque vê-la com seus próprios olhos desmentiu suas expectativas de como um fantasma em sua mente deveria ser. E isso não era somente por ser uma cabeça, mas por lhe passar a sensação de que se ela esticasse suas mãos para alcançá-la, ela conseguiria tocá-la porque aquela coisa no céu tinha presença. De repente, Kazuki ouviu a voz de Shiroishi gritar o nome de Terumi. Ele tinha escalado uma árvore para ficar o mais próximo da cabeça e, infelizmente, naquela vez, ele não tinha conseguido resistir e ficar longe. Enquanto Shiroishi chorava e pedia perdão, ela notou uma corda de enforcamento na frente dele. Kazuko não podia acreditar que ele também ia tirar sua vida, mas algo estranho aconteceu porque não foi Shiroishi que foi em direção ao laço. O laço que envolveu o pescoço dele como se tivesse vida própria. Kazuko gritou desesperada e pensou em fazer algo enquanto ele se debatia no ar em seus últimos momentos de vida, mas ela ficou de mãos atadas porque não demorou para ele ser só mais um dos corpos suspensos. O corpo de Shiroishi começou a balançar e ela presenciou mais uma coisa assustadora. Atrás da árvore, escondido na folhagem, saiu uma cabeça flutuante com o rosto de Shiroishi. A mesma morbidade que tinha na cabeça de Terumi também existia nele. Kazuko só pôde olhar para tudo aquilo assustada porque ela jamais pensou nos desdobramentos que aconteceriam naquela noite. Mas o que veio a seguir gelou seu sangue porque ela foi testemunha de uma cena ainda mais macabra. As cabeças se aproximaram uma da outra e o corpo morto de Shiroishi balançava como se fosse uma marionete. Quando elas ficaram cara a cara, começaram a se beijar numa monstruosidade sem tamanho. E só restou para ela gritar de medo como nunca tinha gritado antes. Foi a viagem? Kazuko correu até um posto policial para explicar o que ela tinha acabado de ver, mas a sua agitação e nervosismo, acompanhado de detalhes bizarros de ter visto seu amigo morrer e depois de seu corpo surgir uma cabeça flutuante, foi demais para o policial que não estava entendendo o que ela queria dizer.
Ela o leva até o templo e mostra o local exato das aparições, mas as cabeças já tinham flutuado para longe, e o policial apenas disse que a história dela não fazia o menor sentido e que provavelmente ela só tinha alucinado. Não vai acreditar. No dia seguinte, ela conta para suas amigas o que aconteceu, mas elas ficam um tanto céticas porque parecia muito fantasioso que Shiroishi tivesse morrido porque uma cabeça gigante o enforcou. É óbvio. Kazuko diz que tudo era verdade e que agora ela tinha certeza de que sua melhor amiga foi morta da mesma forma. As amigas de Kazuko ficam perplexas com tanta informação, mas Kazuko fala que o arame que estava no pescoço de Terumi tinha se desprendido de sua cabeça flutuante, o que fez todos pensarem que ela tinha se matado. Elas pedem que Kazuko pare de dizer aquelas coisas porque ela estava as assustando, mas a verdade vem a elas da pior maneira. Outra cabeça. Uma delas aponta para o céu e pergunta o que eram aquelas 4 formas que flutuavam. As respostas são diversas, mas elas entram em consenso dizendo que aquilo no céu pareciam ser balões. O problema é que o formato era muito estranho para ser realmente isso. Uma sensação desconfortável toma o corpo de Kazuko e ela percebe que os objetos no céu são cabeças flutuantes carregando laços para enforcar. As amigas também conseguem distinguir esses detalhes, mas é Kazuko quem nota o detalhe mais obscuro. Aquelas cabeças estavam se aproximando delas, ganhando velocidade, e elas tinham o mesmo rosto que elas. Os laços vão como ímãs nos pescoços de 2 amigas de Kazuko, e elas morrem sufocadas ali mesmo. Kazuko e Chihiro conseguem escapar a tempo indo para um beco estreito por onde as cabeças não conseguem alcançá-las. As duas ficam sem ter para onde ir, e por nenhum segundo sequer as cabeças tiram os olhos delas. Chihiro pergunta apavorada por que essas coisas estavam tentando estrangulá-las, mas Kazuko também carregava as mesmas dúvidas. A cabeça com o rosto de Chihiro volta a encarar o beco por onde elas entraram, e ela tenta alcançá-la com seu laço. Chihiro grita desesperada pedindo socorro, e um morador do prédio ao lado aparece na janela. Ele também vê as 2 monstruosidades, e no intuito de ajudar, mesmo sem entender muito, ele atira uma flecha na cabeça com o rosto de Chihiro e ela começa a esvaziar como se realmente fosse um balão gigante. A cabeça se esvai grotescamente, e a pele que moldava o rosto fica murcha e despenca. Kazuko sorri aliviada, mas não por muito tempo, porque sua amiga também tinha sofrido do mesmo. É verdade. Por algum motivo, seu destino estava ligado com um balão com o seu rosto. Chihiro murcha e morre. Kazuko grita de pavor e o choque é tão grande que quando ela chega em sua casa, ela não consegue se lembrar de como ela conseguiu ir parar ali. Mas o pior não tinha passado porque do lado de fora, ela viu que balões com os rostos de sua família encaravam a sua casa. Mas não só isso, agora todo o céu estava repleto de cabeças que queriam a mesma coisa: enforcar as suas vítimas. Ela fica se questionando de onde essas coisas vieram e por qual motivo elas estavam matando em massa. Mas a cabeça com seu rosto a encontra novamente e ela corre imediatamente para dentro de casa. No dia seguinte, a notícia de que o Japão estava sob ataque por objetos voadores se espalha rapidamente nos noticiários e é aconselhado que as pessoas não saiam de casa sob nenhuma hipótese. Eles também informam que as pessoas não devem tentar destruir os balões porque elas sofreriam o mesmo se fizessem isso. Apesar disso, o pai de Kazuko, confiando de que ele ia conseguir sair ileso porque ele pensava que era só esconder seu pescoço que tudo ia ficar bem, sai de casa correndo para ir ao trabalho. Mas mesmo protegendo o pescoço com seus braços, ele não esperava que a cabeça fosse laçá-lo mesmo assim. A família dele, impotente, apenas assiste a tudo enquanto ele é levado para o céu. As cabeças dos que restaram voltam a olhá-los para lembrar que aquilo também esperava por eles quando eles saíssem de casa. Horas depois, o irmão de Kazuko, Yosuke, decide sair para conseguir comida, mas sua irmã e sua mãe são contra, mas ele não muda de ideia porque os balões não tinham saído dali e eles precisavam aproveitar a força que eles ainda tinham para conseguir suprimentos. Yosuke pega um guarda-chuvas e promete para Kazuko, que já estava chorando, que ele não ia morrer. Depois de pedir para ela cuidar da mãe deles, ele sai com muita cautela. O balão com seu rosto aparece de repente, e Yosuke joga na direção dele o guarda-chuvas e seu plano inicialmente dá certo porque o laço agarra o objeto. Yosuke aproveita a chance para correr, enquanto o balão com seu rosto tenta se livrar do guarda-chuvas preso em seu laço. Kazuko acalma sua mãe dizendo que ele ia ficar bem, porém as coisas tomam um rumo bem diferente. Uma semana depois, os balões continuavam a flutuar pelo céu e o número de cadáveres em seus laços aumentam cada vez mais.
Kazuko já não tinha mais tanta esperança de que seu irmão estivesse vivo, e sua mãe infelizmente não aguentou toda a pressão e por vontade própria ela correu até o balão com seu rosto 3 dias atrás. Kazuko estava sozinha, mas a voz de seu balão continuava tentando fazê-la sair. Se cortar o Ora balão, ela ouvia coisas agradáveis, corda. como por exemplo, pedindo gentilmente para ela sentir um pouco de ar fresco. Ora a voz dizia de maneira grosseira que ela estava sendo a única que estava resistindo inutilmente. A coisa que tinha seu rosto e sua voz estava enlouquecendo aos poucos. Sem que ela esperasse, ela ouviu seu irmão chamar do lado de fora. Ele gritava por ela, dizendo que ele tinha conseguido trazer comida. Kazuko conseguia ver pela janela a silhueta do corpo dele e Yosuke pedia gritando para ela abrir porque o balão com seu rosto estava se aproximando. Ela abre a janela sentindo um pouco de alívio por pelo menos ele ter conseguido sobreviver, mas a primeira coisa que ela vê é Yosuke morto. O guarda-chuvas que ele usou para atacar a cabeça estava atravessado em sua mão esquerda, e em seu pescoço o laço repousava e explicava o motivo para aquela expressão tão chocante. No ar, o balão com o rosto dele a agradece por ela tê-lo deixado entrar, e logo acima de sua janela, a cabeça flutuante com seu rosto se aproxima com seu laço pronto para também torná-lo um cadáver no céu. Fim. Balões Enforcadores é um conto cheio de nuances porque podemos interpretar que as cabeças flutuantes são uma manifestação dos desejos suicidas das pessoas. Apesar de Terumi ter sido a personagem que catalisou essa ideia, já que muitos de seus fãs tiraram suas vidas e de ter sido mencionado que ela estava repensando sobre sua carreira, é Shiroishi quem toma isso para si tão abertamente porque há muito arrependimento internalizado dentro dele, e ele chega a contar para Kazuko sobre ele estar resistindo aos chamados do fantasma de Terumi. Shiroishi se culpa pela morte dela e aceita a cabeça flutuante em seu quintal porque, por mais bizarro que fosse, ela era de certa forma a única ligação com sua amada que já não estava mais viva e o meio que ele tem para continuar pedindo perdão. Essa interpretação sobre suicídio também se estende na mãe de Kazuko porque ela não suporta a ideia de ver sua família morrer, e isso a faz literalmente correr para os braços da morte. No entanto, essa leitura sobre o suicídio não inclui todos os personagens, pois as outras pessoas tentam a todo custo escapar desse destino. Junji Ito disse que a inspiração para esse conto veio de um pesadelo que ele teve na infância. No pesadelo, ele estava num lugar que parecia ser um aeroporto quando, de repente, o tronco de uma boneca de barro desceu lentamente do céu com uma corda pendurada que ela usou para laçar seu pescoço. Já como desenhista, ele teve a ideia de usar esse sonho para dar vida a uma história sobre cadáveres enforcados pendurados em balões. Toda vez que eles passassem por cima de alguma cidade, algo de ruim aconteceria porque eles eram prenúncios de tragédia. O problema é que apesar de ter a ideia pronta, ele não conseguia desenvolvê-la e ele acabou chegando à conclusão de que seria bem mais interessante que os balões viessem espontaneamente enforcar as pessoas. E para não deixar tudo muito simples, ele os fez com os rostos de seus alvos. Junji Ito não deixa claro se a taxa de suicídios no Japão influenciou de alguma forma, mas é interessante notar alguns pontos na história como, por exemplo, a histeria coletiva, a culpa, a pressão na carreira, os picos de suicídios após uma celebridade tirar sua própria vida, o sensacionalismo das mídias e o fandom tóxico. Seja como for, cada pessoa pode aproveitar a obra seguindo apenas os aspectos do horror no conto, que particularmente gosto bastante, ou aproveitá-la com uma leitura mais analítica tentando desvendar as hipotéticas mensagens ocultas por trás da história. Balões Enforcadores é um dos meus contos favoritos por tudo o que mencionei, e também por ter aquele elemento que gosto bastante que é esse mal inevitável presente em várias histórias do Ito. Os personagens não podem sair de casa, mas permanecer dentro dela o tempo inteiro também é um risco. É realmente apavorante saber que não há nada que se possa fazer, porque se feito, a morte é certa. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e qual conto do Junji Ito você gostaria de ver narrado aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Cara. E aí, Thiagão? E aí, Thiago? Mano, ainda não vimos Loki, viu? Eu acho muito brisado. Eu não consigo ter essa análise de tudo isso no conto. Porque eu vejo as cabeças voando, eu fico assim, não, que isso? Acabou pra mim. É tipo
Acabou pra mim. Eu entendi o que ele faz. Ele, tipo assim, ele dá tipo uma crítica. Dá tipo não, né? Ele dá uma crítica social em forma de conto de terror. Ah, eu não consigo pegar a crítica. Eu briso. Achei foda. Eu briso, mano. Achei legal.